Olá, aqui é a Lívia, psicóloga e educadora parental em disciplina positiva. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre um tema que dá o que falar. Mãe também é gente. Como conciliar as nossas necessidades enquanto mães e as necessidades dos nossos filhos? Um super desafio, não é? Vamos falar sobre isso? E para falar comigo sobre esse assunto hoje, a convidada é a Juliana Cidade, do Universo das Crianças. A Ju é psicopedagoga e também é educadora parental em disciplina positiva e uma querida amiga lá do Rio de Janeiro. Então, Ju, vem, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema e poder ajudar tanta gente, né? Que é o nosso propósito, o nosso intuito. Gratidão pela parceria. Vamos lá. E a gente, na verdade, eu fiz um post, né, há alguns dias nas minhas redes sobre isso, sobre as necessidades das mães também, né, e aí a gente já vinha falando há algum tempo, vamos fazer alguma coisa juntas e tal, e a Lívia curtiu e falou, vamos falar sobre isso, sobre as necessidades das mães e tal. E esse é um assunto que já há algum tempo eu vinha querendo falar mesmo, e é algo que me traz, assim, um certo conflito, essa questão, porque quando eu fui anunciar a live, eu até falei sobre isso, né? Eu vinha percebendo em vários momentos, né? Desde 2016, eu acho que eu tenho a página no Facebook, em vários momentos, quando a gente fala sobre as questões das necessidades das crianças, da importância de responder a essas necessidades das crianças, de criar um vínculo de apego seguro, da importância de não deixar a criança chorando sozinha, desamparada, de ajudar a criança a integrar e compreender os próprios sentimentos, não deixar a criança sozinha no seu espírito emocional, desamparada emocionalmente, dar todo esse suporte, né? Então, estar disponível para atender a criança e responder às necessidades da criança, em alguns momentos, eu recebia mensagens de mães assim, muito ressentidas com esse tipo de conteúdo. Se sentindo assim, sim, mas e as minhas necessidades? Porque eu estou tentando atender as necessidades dos meus filhos e eu não consigo comer, eu não consigo dormir, eu não tenho vida social, eu não faço nada para mim, né? E como que a gente concilia isso? Como a gente lida com ter acesso a esse tipo de conteúdo sobre as necessidades das crianças, sem que isso gere uma culpa, né, na gente, da gente não estar atendendo a tudo. E também não, assim, uma ideia de uma ditadura, de que, então, a partir de agora, já que a gente sabe, a gente tem que fazer tudo dessa forma, senão a gente não está sendo certa, a gente não está fazendo disciplina positiva, então a gente está errando, sabe? De uma forma muito, assim, eu acho que tem uma dualidade muito grande na nossa percepção, né? Ou a gente não sabe, desconhece, então tudo bem, porque a gente está na ignorância, ou a gente já sabe, então a gente se cobra de uma forma absurda, e isso dói na gente, né? Porque a gente tenta suprir tudo da criança e a gente fica em segundo, terceiro, quarto plano e não se olha, não se acolhe, né, de nenhuma maneira, ou a gente, de repente, precisa virar as costas para a criança para poder se olhar um pouco. E como é que fica isso, né? O que você sente, assim, a respeito disso na sua interação, assim, com a sua audiência? Então, essa é uma queixa frequente, Ju. E muitas vezes, assim, 99% das vezes que eu atendo pais no meu consultório, sobretudo mães, ou né, nas consultorias online, eu percebo que elas estão extremamente cansadas, esgotadas, e por conta disso elas não conseguem educar de forma respeitosa, porque elas já estão, assim, no seu limite. E essa é uma das primeiras orientações que a gente faz, né? Você precisa estar bem, você precisa se cuidar. Porque senão você não consegue educar, você não consegue estar com o seu filho como você deveria, ou poderia, ou seria melhor. Né? E aí fica tudo muito pesado. E assim, é algo muito, muito frequente mesmo. Eu me lembro quando a Ana Beatriz nasceu, eu não conhecia DP, não conhecia nada disso, mas já era psicóloga. E eu me lembro, assim, que o dia que eu conseguia lavar o cabelo, era uma glória.
Desafio. Era aquele dia assim, que nossa, deu tudo certo, eu consegui lavar o cabelo. E realmente, as crianças nos demandam de, né, certas atitudes e presença, sobretudo no início, que é muito complicado a gente se cuidar. A gente conseguir olhar para nós, porque é um momento de total reconhecimento, de uma até uma redescoberta da nossa identidade quando a gente se torna mãe. Então, os primeiros meses de contato com o bebê, a gente até fala muito hoje sobre esterogestação e tudo mais, é um momento de uma fusão emocional com esse bebê, que é realmente quase impossível a gente pensar em nós enquanto indivíduos. Sim, separado daquele bebê, separado, né? Da criança, né? E realmente, pela demanda de amamentação e tudo mais, as noites de sono, a gente fica muito cansada e é muito difícil se cuidar. Ainda assim, a gente precisa olhar para isso. Né? E aí, nesse momento, Ju, eu não sei para você como foi, mas a única forma que eu tinha de olhar para mim era contar com a minha rede de apoio. Nesse início, pelo menos, foi assim, alguém precisava cuidar da Ana Beatriz para eu poder fazer alguma coisa por mim. Sim. Eu acho que esse momento realmente, quando um bebê chega, né, cada experiência é única, mas o pós-parto é um momento muito delicado, um momento de uma transformação muito grande. A gente sabe que tem toda uma questão física mesmo, de hormônio, né, de tudo que acontece no organismo da mulher, tudo que acontece de você estar recebendo ali aquele serzinho. Então, é uma adaptação muito grande de uma nova vida, a questão da amamentação, que acho que para a grande maioria das mulheres também não é uma coisa automática e fácil, e cuida, e né, é algo que é aprendido também, muitas vezes machuca, dói, aquele bebê não mama direito, acontece alguma coisa, empedra, você tem que aprender também, ganhar aquele ritmo, a privação de sono. Eu acho que é algo que é muito, assim, desgastante também. A gente está falando desse início, né? Que é algo muito específico, que é algo que a gente também precisa saber, e eu acho que isso são fases da vida, né? A gente não vai ficar no puerpério para sempre. Então, existe um mergulho que a gente faz ali, e que faz parte, que nunca mais a vida vai ser como antes, mas aquele momento é um momento muito específico. Né? Que a gente está fazendo um mergulho muito profundo para encontrar um espaço ali de conhecimento daquele bebê, daquela nova vida, de como é que é essa relação, e como você falou, é um momento de fusão muito grande, é difícil a gente se ver como um indivíduo. Então, e é saudável que seja assim, né, Ju? A gente precisa mesmo mergulhar nesse momento, e isso é super saudável, esperado. Depois as coisas tendem a ir se normalizando, de certa forma, no sentido da gente restabelecer a nossa vida, né, enquanto pessoas, a gente volta a trabalhar normalmente, depois de 6 meses, e aí as coisas começam a girar mais ou menos como eram antes, mas nunca mais serão como eram antes. Nunca mais. Eu tenho essa sensação muito forte de que nunca mais foram como eram antes e nunca mais serão, né? Acho que no meu caso, assim, houve uma ruptura muito grande com o que eu era antes, em vários sentidos, assim, o que eu fazia profissionalmente, né? Eu até continuei trabalhando com o que eu fazia antes, até o meu filho mais velho ter 2 anos e meio, mas já de uma forma muito desgastante, porque não fazia sentido nem no formato de trabalho, que eu viajava, eu ficava o dia inteiro fora, nem no que eu fazia, não era um propósito, não fazia mais sentido, como em relação à pessoa que eu era mesmo. Tudo mudou depois que eu me tornei mãe. E eu acho que isso esse mergulho mesmo, quando a gente vive também um estado de aceitação de que é um momento e de que esse momento faz parte da maternidade, e nem sempre
a gente vai conseguir ter todo esse tempo, e ter toda essa energia, e ter tudo para estar olhando para a gente da forma como era antes, estar provendo mesmo o autocuidado, em termos de tempo, de energia, de presença, de disponibilidade, durante um período, ter uma aceitação com relação a isso, né? Eu só vou ler um comentário aqui, Camola, acho que tá o nick dela. Ela está falando, meu filho é super grudado comigo porque o pai não estava fazendo a parte dele. Agora, com 6 anos, aos poucos, estamos trabalhando a relação deles para que eu consiga fazer minhas coisas. Eu acho que ela está colocando num ponto super importante, que é a criança ter outras referências, que não seja somente a mãe, né? E que essa criança ela vá construindo outras relações de referência para que a mãe também vá podendo se liderar um pouco mais nesse processo. E assim, Ju, e além de construir essas outras referências, a mãe permitir que isso seja feito. Porque é muito difícil. Tem muitas mães que não permitem que isso aconteça também. Não é só, eu não posso contar com a minha família, ou o meu marido não me ajuda. E em alguns casos, as mães não permitem que a criança vá. E aí, aquela fusão dos primeiros meses, ela é mantida. E isso não é saudável para a relação, né, para ninguém ali. Porque aí, realmente, a gente não está promovendo a autonomia, a independência dessa criança, enfim, todas as habilidades de vida que a gente deseja. O seu áudio está cortando um pouquinho para mim. Não sei se é só para mim ou se para todo mundo. Mas você está sem fone, né? Não adianta nem mexer. Eu ia falar para você mexer no fone. Com o microfone? Eu não sei se você mexer. Oscilação da internet mesmo. Voltou agora? Eu acho que tem os dois lados, né? Tem esse lado que você está falando, que acontece mesmo, porque a gente vive essa fusão, essa necessidade de cuidar, que eu acho que ela é instintiva também, a gente tem essa necessidade de proteger, de cuidar da melhor forma, e aí a gente tem esse olhar todo direcionado, apurado, né? Super sofisticado, que a gente acha, não sem razão, mas claro que precisa flexibilizar, que ninguém vai fazer aquilo como a gente faz. E provavelmente ninguém vai fazer mesmo como a gente faz, e a gente vai ter que buscar esse nível de exigência, né? Então tem esse lado que a gente precisa olhar para dentro e revisar, porque também para a gente ter esse tempo, para a gente conseguir ir se liderando, para a gente conseguir fazer esse movimento, é preciso que a gente também incentive que essas novas relações, que novas construções vão acontecendo, né? E às vezes realmente a gente dificulta que esses vínculos aconteçam em vez de incentivar, né? Eu acho que isso é uma realidade. Mas também tem um lado que é real da nossa cultura, da nossa sociedade, né, dessa construção, que é uma sociedade que responsabiliza muito e, às vezes, única e exclusivamente a mãe pelos cuidados com a criança. Então, muitas vezes, você estava falando, né, eu, para começar a me cuidar, para começar a olhar para mim, eu precisei contar com uma rede de apoio. Então, eu, por exemplo, sou um exemplo de mãe que não tive rede de apoio, nenhuma. Então, foi muito mais difícil, porque eu não tinha como contar para que isso acontecesse, né? E eu acho que essa questão do autocuidado, né, da gente olhar para a gente, para as nossas necessidades, ela vai muito além da gente conseguir, eventualmente, ir ao salão, fazer um cabelo, fazer a unha, ou bater um papo com as amigas, que é importante a gente conseguir fazer essas coisas que vão fazer com que a gente se sinta melhor com a gente mesma, mas elas vão num nível muito mais profundo de construção de uma nova identidade, né? de entendimento das necessidades da gente em relação a propósito de vida, em relação a modelo do que a gente quer para a gente, para os nossos filhos, tudo que a gente quer pesquisar sobre o mundo e apresentar para as nossas crianças faz parte do que se chama da carga mental, né? Que muitas vezes sobra para a mulher. Você começa a pensar o que eu quero em termos de escola, e você começa a pesquisar novas tipos de pedagogia, novas formas de educar, disciplina positiva, e você quer abrir um mundo inteiro, porque você quer mudar como pessoa, você quer ir no nível mais profundo, porque você quer se transformar para que aquela criança esteja mais liberada, e é uma construção, né? Eu acho que essa questão do autocuidado, do autoconhecimento, de olhar para as nossas próprias necessidades, também é um iceberg, né?
ali na pontinha, a gente pode ver, eu vou no salão, eu faço a unha, eu durmo mais e tal. Mas tem um conteúdo ali embaixo, que é um conteúdo imenso, de que é o que eu sou, o que eu me torno, o que eu me tornei depois que eu me tornei mãe. A gente desce, né? A gente vai assim, vai lá para baixo, assim, um nível muito mais profundo e transformador. Quando a gente realmente se deixa abraçar e se deixa, né, envolver por essa transformação imensa da maternidade. E é difícil a gente fazer tudo isso sem tempo nenhum para respirar e para olhar para si, né? Sim, inclusive, Ju, uma mãe me mandou uma mensagem quando eu falei que ia fazer a live hoje com você, e ela me disse assim, eu não sei mais o que eu quero, eu não sei mais me ouvir, eu não sei quais são as minhas necessidades. E acho que é isso, a gente se torna mãe e as nossas necessidades mudam também. A gente realmente tem muito tempo a se conhecer. E aí a gente tem tempo livre, às vezes, e a gente fica, tá bom, e agora o que eu faço? Sim. Porque a gente não tem né? A gente não consegue parar também e se olhar, se escutar. Tá, o que eu quero agora, o que eu preciso agora, o que faz sentido para mim. Porque tudo muda. Sim. Quando nasce um filho, assim, eu acho que essa questão do puerpério é tão delicada porque ela envolve um luto, né? Ela é um nascimento de uma criança que envolve a morte de uma mulher, né? É um luto pela realmente o fim do ciclo. Né? É uma mudança muito, muito profunda e muito grande, que às vezes eu acho que talvez, muito provavelmente, os homens não compreendam isso nesse nível tão profundo, né? É um luto por uma perda ali de quem a gente foi, que é uma perda irremediável. Acabou aquilo, né? É fênix, assim, a gente vai realmente renascer das cinzas a partir dali. É um processo doloroso. A Cidália, querida, que está aqui, falou, e a culpa? Caramba, estou a melhorar isso, mas a culpa persegue-me quase sempre. É uma outra questão que as mães, né, tem aquela frase célebre, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E a gente tem culpa, às vezes, de se cuidar, né? A gente se sente culpada de olhar para a gente se sente culpada de fazer esse movimento, de olhar para as próprias necessidades, né? Como se a gente fosse menos importante, como se agora que a gente é mãe, a gente tivesse a obrigação. Porque isso também é cultural. A gente tem a obrigação de ser aquele ser abnegado, que é generoso, que não olha para as próprias necessidades, né? Que é a última a comer, a última a dormir, não precisa de nada, só precisa doar. Feliz, lógico. Tudo, né? Sorrindo, como se tudo bem, não preciso de nada, estou ótima me doando somente. E realmente essa cultura que a gente está e romper esse paradigma, que não precisa ser assim, gente. A gente precisa se dar o direito, né, de demandar algumas coisas, de solicitar algumas coisas, de se colocar em primeiro lugar em alguns momentos. Não é porque todo mundo faz isso que eu também preciso fazer, ou porque a minha mãe me cobra isso que eu preciso reproduzir isso. Né? Quer dizer, a gente precisa realmente romper com esses padrões que não fazem mais sentido para nós. Não fazem sentido para nós e também eles não são efetivos para o que a gente quer. Se a gente quer realmente criar filhos felizes, não vai ser dessa forma, porque eles vão estar enxergando o modelo, eles vão estar enxergando a gente, e essa é uma conta que no final vai ficar para eles, né, de terem feito com que a mãe tenha, né, abriu mão da vida e só para fazer com que eles não precisa ser assim, né? Eu acho que essa questão, né, dessa mágoa toda que a gente vê acontecer, quando a gente fala dos cuidados das crianças, que é necessário a gente olhar, que é necessário a gente cuidar, que é necessário a gente atender as necessidades das crianças, fica esse ressentimento de que muitas vezes a gente não tem recursos, a gente não tem rede de apoio, a gente não tem outra pessoa que possa chegar ali, que a gente não pode contar com ajuda paga, a gente não tem dinheiro para contratar alguém que faça, marido não faz, ou não tem marido, não tem ninguém, não tem família, não tem ninguém que se disponha, então não tem.
Então, eu acho que isso causa um ressentimento, uma dor muito grande, aquela coisa de não ter de onde tirar. Então, você tem que se esforçar, se violentar acima de qualquer coisa para você poder atender aquela criança que chora de 40 em 40 minutos de noite, quando você não suporta mais, e já te dói, parece que tem prego, agulha no olho, e você não aguenta mais, está no seu limite, passa do seu limite, você ainda tem que dar. Aquela história do cobertor curto, né? É o cobertor curto que não tem, quando falta recurso, você puxa, então bota os pés, você pode o pé, você fica aqui. Eu acho que esse é o ponto mais doloroso que eu sinto, esse é o ponto sensível, né? Quando a pessoa pode contar com uma rede de apoio, quando a mulher consegue ali minimamente, quando ela tem a mãe dela, ou quando ela pode contar com suporte pago, né? Alguém que vai ajudar ela ali com a casa, eventualmente com a criança, para ela lavar o cabelo, que seja, ou para ela olhar para o teto meia hora, para pensar sei lá, para lidar com a sua crise existencial, o que quer que seja. Isso é um panorama, né, de certas mulheres que estão numa condição privilegiada. E existem muitas outras que não estão. Que você vive aquele momento assim que aquilo parece que não vai acabar nunca, que parece um tsunami, que você levanta e vem outra onda, e você levanta e vem outra onda, e você fala, meu Deus, não vai acabar nunca. Qual é o dia que eu vou poder dormir, respirar, que eu vou sair disso? E isso eu sinto que quando a gente posta esses conteúdos e vem esses comentários, né, às vezes o próprio comentário ali no post, ou às vezes a pessoa manda um direct ou um inbox assim, super ressentido, por conta de toda essa dor que a pessoa viveu e está vivendo, né, ou está vivendo, ou viveu ali, de ter que fazer o que é praticamente impossível. Porque nunca antes nas histórias das sociedades foi assim. As sociedades viviam em comunidades, em tribos, em grupos, né? Criavam juntos os seus filhos, as mulheres se uniam. E se você for até, sei lá, 30, 40 anos, as avós não trabalhavam. As avós ajudavam a cuidar dos netos, e as filhas moravam juntas, no mesmo prédio, na mesma rua. Né? Já, sei lá, 50 anos, já não moravam mais todos na mesma casa, mas ainda era tudo assim, pertinho. Hoje não. Um mora na Escócia, outro foi para o Canadá, outro está em Curitiba, outro está no Rio de Janeiro, e todo mundo, e a avó ainda trabalha. E esse normalmente são aquelas famílias, e tem um movimento grande hoje de mulheres que estão parando de trabalhar para ficar com seus filhos. E quando não param de trabalhar para ficar com seus filhos, elas fazem aquela dupla jornada básica, né? Chegam em casa, já tem que encaram a madrugada, no dia seguinte vão. É o cobertor curto, não tem recurso. Eu acho que isso esse é o maior ponto de dor, né? Quando falta, eu acho que a gente precisava falar um pouquinho sobre isso aqui, porque que a gente precisa se cuidar, a gente sabe. Que é importante contar com rede de apoio, a gente sabe. Que é importante atender as necessidades das crianças, né? Quem está na jornada da disciplina positiva sabe e quer atender a necessidade dos filhos. E quando o cobertor é curto, faz o quê? E quando falta recurso, o que a gente faz? O que a gente faz, Ju? É uma boa pergunta, hein? Pois é. E realmente, esse é o maior desafio. Como você disse, quando a gente tem recursos, a gente dá um jeitinho. E quando a gente não tem? Eu acho que a gente precisa, na verdade, ter essa consciência, já é um primeiro passo, né? Preciso procurar recurso. E assim, procurar no sentido de o que é possível na minha realidade. Então, tem uma creche perto da minha casa que eu posso colocar meu filho para eu poder ter uma manhã livre. É uma possibilidade. Agora, realmente, bebezinho, a gente vai ter que olhar para outras condições, né? A gente vai ter que pensar nessa questão de comunidade. Tá, eu não tenho a minha mãe, não tenho meu marido, não tenho a minha tia, não posso pagar. O que eu posso, diante da minha realidade, fazer? Porque realmente sozinha é muito complicado. Eu achei interessante você falar da creche e me fez pensar uma outra coisa. Será que tem uma lista de amigas, ainda que sejam amigas das antigas, que de repente a pessoa possa, num desespero, ligar e falar: amiga da nossa idade, precisa de uma ajuda, de uma coisa, aprender a pedir, aprender a dizer, olha, porque a gente tem esse negócio. Não, a gente tem essa cultura de eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta, eu não posso pedir, eu não posso me dobrar
brilhar, né? Eu não posso me demonstrar que eu tô fraca, né? Que eu não consigo dar conta. E nesse sentido, é buscar recursos diante da minha realidade. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, a gente tem um grupo que chama Mamães Vamos Conversar, que a gente tem tentado, nesse grupo, uma ajudar a outra. Então, assim, a gente precisa também buscar outras mulheres que estão nessa condição, porque às vezes a sua vizinha está sofrendo a mesma coisa e também não pede ajuda. E uma pode ajudar a outra e aí as coisas ficarem mais fáceis. A gente se né? A gente se torna as coisas mais difíceis. Sim, isso trouxe enormes prejuízos para a nossa sanidade mental, esse isolamento, né? Eu atendo um grupo de clientes que, por coincidência, uma foi indicando para outra e elas moram fora do país. E elas acabavam, né, se conhecendo e tal. Então, uma coisa que a gente foi conversando e elas começaram a fazer, enquanto as crianças ainda não iam para a escola, elas começaram a fazer um revezamento. Assim, uma ia para a casa da outra, e aí a dona da casa fazia alguma coisa, fazia alguma coisa da casa, no computador e tal, e a vizinha brincava com as duas crianças. Porque aí a dona da casa lavava a louça, se precisasse, dormia, porque estava na casa dela. Eu preciso tirar um cochilo, eu preciso resolver um negócio no computador, eu quero tentar fazer um novo projeto e tal, e a visita brincava com as duas crianças. No dia seguinte, essa mãe ia para a casa da outra, e aí a dona da casa resolvia as coisas em casa, usava seu computador, usava e a visita olhava e brincava com as duas crianças. Às vezes são soluções assim, criativas, quando não existe uma rede de apoio já estruturada, né? Exato. Isso, a gente tem que diante do que a gente pode. Quando eu ler os nomes aqui, tem pergunta, Lu, eu só não consigo ler direito os nomes, porque são os nomes no Instagram não são fáceis de ler, né? Lu Baldinho, eu acho. A live já valeu por uma frase, o puerpério não dura para sempre, mas quanto mais ou menos? Por aqui, 4 meses e tudo igual. Lu, pelo que eu sei, não existe um período definido para puerpério, né? Na realidade, cada mulher vivencia isso na sua realidade, a sua maneira. Mas 4 meses, realmente, a criança ainda é muito novinha, né? É um período muito difícil. Eu acho que já dá para fazer esse tipo de coisa, de repente receber tentar ligar, tentar receber amigas. Eu acho que o isolamento, para mim, foi a pior coisa no meu primeiro filho. Eu acho que essa coisa de tentar dar conta de tudo e de ficar muito isolada, sozinha com ele só chorava. Era um desespero. Meu marido vivia viajando e eu não tinha ninguém. Era eu e aquela criança que chorava 24 horas por dia. Entra num estado de desespero, que você acha que está fazendo alguma coisa errada e você não sabe mais o que fazer. Então, eu acho que hoje eu tentaria, assim, mesmo com 4 meses, sair mais, botar no carrinho, ir para algum lugar, uma pracinha, tentar sair da cidade, buscar na internet, grupo do Facebook de mães na minha cidade, com crianças nessa idade, buscar chamar as minhas amigas, uma lista de amigas desde a infância, olha, aconteceu isso, vem me visitar, tentar mudar essa energia, sabe? Essa energia de você estar ali sozinho com um bebê pequeno, que é dureza. E a gente poder ir para esses locais públicos também, Ju, que você colocou, sair mais, ir para a pracinha, ir para o clube, porque aí você vai encontrar mulheres lá que estão na mesma condição. E aí você consegue já criar um vínculo e estreitar isso, e aí depois possibilitar uma situação dessa que você colocou, uma ir na casa da outra para ajudar, fazer esse rodízio, e aí as coisas caminham. Ajuda muito. Uma coisa que muda com a maternidade também são as amizades. É fundamental encontrar pessoas que estão na mesma situação que você está. Mais uma pergunta aqui. Meu filho tem 1 ano e 7 meses e a única coisa que faço para mim é a minha unha. Não consigo voltar a vida adiante. Eu não quero perder esse tempo longe dele. Está difícil tirar esse vínculo. Então, eu acho que a gente não volta à vida de antes. É muito difícil, né? 1 ano e 7 meses, a gente sempre tem que avaliar. Eu tive o meu primeiro filho, eu vivi um conflito enorme, porque eu não queria ficar em casa com ele, eu não queria ter a vida que eu tinha antes, de ficar o dia inteiro trabalhando e ainda ter que viajar. Eu não tinha uma solução alternativa. E hoje é uma realidade, hoje que eu trabalho a maior parte do tempo em casa e tal, mas naquela época, há 11 anos, não era uma realidade. Eu nem sabia que existia esse trabalho, eu não tinha a menor ideia de que um dia eu ia trabalhar dessa forma.
Então, assim, durante um tempo eu fiquei em casa, depois eu forcei para trabalhar da forma como eu trabalhava antes e foi tudo horrível. Então, às vezes, a gente precisa ir experimentando coisas, mas acho que tem esse lado da aceitação que as coisas não vão ser como antes. A gente não vai conseguir tirar esse vínculo. Porque, e nem queremos tirar esse vínculo, gente. Mas, realmente, olhar que a gente precisa aceitar isso, porque gera menos esse ressentimento. E até eu sinto, às vezes, uma raiva que a gente acaba descontando na criança. Às vezes, eu me pego ainda, né? Eu tenho que fazer minha filha dormir. Nossa, mas eu não queria estar aqui. Eu precisava fazer outras coisas agora. Eu nem tomei banho, eu não jantei. E eu falo, nossa, meu Deus, que difícil. Porque tem dias que a gente está mais sensível e isso vem, é natural. Então, aceitar que vai ser diferente tira um pouquinho essa dor. E, nossa, eu podia estar fazendo outra coisa agora, olhando para mim e não estou. Porque não vai mais ter, não vai ser como antes. Mas precisamos resgatar algumas coisas. Essa é a questão maior. Aos poucos, né? Petit Atelier. Ela falou assim, Ju, você me definiu, muito perdido com essa transformação. Eu entendo que seja a transformação, né, da maternidade. Uma dica que eu queria dar assim, para as pessoas que estão vivendo esse momento de estar se sentindo assim, muito perdida com a chegada da maternidade, ou está vivendo uma angústia porque não consegue vivenciar o autocuidado, né? Não está conseguindo, sabe, como a Lívia está falando, queria estar fazendo coisas, mas eu estou fazendo aqui. Essa contradição, né? Esse estado assim que a gente fica com a mente um pouco confusa. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas que eu gosto muito, porque eu acho que ela é muito verdadeira, que fala assim, aquilo que a gente resiste, persiste. E cada vez mais na minha vida, na estrada, eu percebo que toda transformação, ela parte, em primeiro lugar, isso parece contraditório, mas não é. A transformação, ela parte, em primeiro lugar, da aceitação. Para você transformar qualquer realidade, você precisa primeiro olhar onde você está e abraçar o que você está, e aceitar o que você está vivendo, se amar dentro do que você está vivendo e se perdoar pela contribuição que você deu pelo que você está vivendo. Porque isso faz parte do processo que você precisa se nutrir, onde você está, para que você possa se fortalecer, estar diferente, onde você está, para que você possa se mover para um lugar diferente. É aquela história do ovinho, enquanto o pintinho está pronto, se alguém quebra do lado de fora, o pintinho vai morrer ali, porque não está pronto. Mas se o pintinho se desenvolve, já está forte o suficiente, e do lado de dentro ele começa a bicar, e aí o ovo se rompe por dentro, aí é vida. Aí o resultado disso é vida. E às vezes a gente quer romper o ovinho por fora, a gente quer fazer na força. E na força não vai. Então a gente fica só dando murro na ponta de faca. Eu não quero estar vivendo isso, eu não quero, eu não aceito estar vivendo isso. Eu estou aqui, eu estou me sentindo confusa, eu estou me sentindo mal. Só que a maior parte das mulheres passa por isso na maternidade. Existe um ponto em que a gente precisa... É o que eu falo sobre essa questão da gente, às vezes, ter raiva e às vezes a gente ser reativo. Porque alguém coloca um post na internet falando das necessidades das crianças e a gente fala... mas vocês só falam das necessidades das crianças e eu estou me sentindo assim, eu não devia ter me dado tanto para o meu filho, agora eu estou assim. E a gente não quer olhar, a gente não quer estar no lugar que a gente está. Isso assim, a gente não quer aceitar as condições que a gente está. E eu acho que tudo parte desse movimento primeiro de aceitação. A gente olhar assim, caramba, está difícil, o que eu estou sentindo aqui? Né? Como é que eu estou aqui? O que está tão contraditório para mim? Como me dói estar aqui com essa criança? Por que é tão dolorido? Por que eu me culpo tanto? E falar sobre isso já nos ajuda muito. Ao invés de fingir que está tudo bem. Então, assim, ter esse cuidado e realmente aceitar. E ao invés de se culpar, né, nossa, eu estou aqui me lamentando, porque isso também acontece, eu estou aqui, tadinho do meu filho, é só uma criança, e eu estou aqui com todos esses sentimentos contraditórios e confusos, abraçar essa responsabilidade de uma forma mais leve.
mais amena, sabendo que a gente vai errar, porque a gente é humana. Em disciplina positiva, a gente fala muito que erros são oportunidades de aprendizagem. Então, entender isso, que a gente vai errar, a gente não é perfeito, mas a gente pode abraçar essa responsabilidade com outros olhos, porque aí fica mais leve, senão fica tudo muito pesado mesmo. Com certeza. Deixa eu ler mais um comentário aqui. Acredito que temos que olhar, Renata da Mata. Acredito que temos que olhar para nós, porém, temos que entender que este ser precisa de uma mãe bem emocionalmente, mas às vezes vejo que estamos tendo muitos filhos órfãos de pais vivos. É verdade, essa é a grande questão do equilíbrio. É buscar esse equilíbrio. Como é que eu faço para me doar e me nutrir? Me doar e me nutrir, me doar e me nutrir. É uma balança. Porque senão, se eu só me doar e não me nutrir, uma hora que eu não tenho mais nada para dar. Não vai sair mais nada. Além da analogia do ovo que eu amei, Ju, eu gosto muito daquela analogia do avião, né? Então, se tiver algum problema, coloca a máscara primeiro em você, para depois colocar na criança ou nas outras pessoas. Então, a gente precisa estar bem, primeiro, para então conseguir olhar para os nossos filhos e para as nossas relações. A gente precisa estar bem. Mas também não é olhar para isso, tipo, então não posso ficar mal. Não, a gente vai ficar mal porque a gente é humano, vamos lembrar de novo, a gente não é robô. Por mais que às vezes a gente queira colocar a capa lá de Mulher Maravilha e dar conta do mundo, né? E a gente também, a gente vai ter esses altos e baixos, e é abraçar isso e, enfim, encarar isso de uma forma mais responsável para poder, então, dar conta disso e poder se virar para o outro e responder de uma forma melhor para o outro. Pois é. A Petite Ateliê está entrando aqui. É uma luta existencial que no final você acaba se anulando, sem rede de apoio, sem amigos. Pois eu acho que essa coisa, né, ela está citando, sem rede de apoio, sem amigos, é a questão do que eu estava falando antes do cobertor curto, né? Como é que a gente faz? Então, eu acho que, além de tudo, a gente estava citando aqui possibilidades reais. Criar uma rede de apoio, né? Tentar ver se tem uma creche, se você pode fazer alguma coisa e tal. Mas a gente sabe que perfeição não existe. Então, eu acho que uma outra forma da gente pensar essa questão do cobertor, né, de que eu não tenho recursos para abarcar tudo e como eu faço, é justamente a gente entender e como é que a gente está nesse lugar, como é que a gente aceita esse lugar em que a gente não vai prover tudo, nem para os nossos filhos, nem para a gente. Como você falou, a gente não é a Mulher Maravilha. Então, como é eu saber que não sou a mãe que eu idealizei? Porque a gente tem uma maternidade idealizada, né? O que é para mim olhar e dizer, eu não sou a mãe perfeita. Eu não vou dar tudo, eu não vou atender a todas as necessidades, porque quando a gente fala que é importante atender as necessidades das crianças, seria uma ilusão a gente achar que a gente vai atender todas as necessidades o tempo todo, a todo momento, até porque a falta, ela também faz parte da constituição da personalidade. Né? A frustração, ela faz parte, a gente não precisa frustrar as crianças propositadamente. Isso vai acontecer, faz parte da vida. O que a gente precisa é ter o equilíbrio emocional, é estudar, é aprender como é que a gente faz para apoiar as crianças emocionalmente, embora a gente não vá fazer isso em todos os momentos, a gente não vai conseguir dar tudo em todos os momentos. Como é que vai estar nesse lugar em que a gente não é a mãe que a gente gostaria de ser? A gente não, eu não sou a mãe que eu gostaria de ser, você é, Lívia? Não, de jeito nenhum. Outro dia eu vi um vídeo seu lá no YouTube dizendo que você queria também com a sua filha lá. E eu também. De vez em quando rolam uns berros desesperados aqui. Logo eu, né? Logo você, né, Lívia? Então, sim, educadoras, e como que a gente... Pois é. Eu sempre falo, assim, para todo mundo que eu não aplico a disciplina positiva o tempo todo com os meus filhos. E as pessoas às vezes ficam horrorizadas, mas por que isso? Eu falo porque eu não consigo, só por isso. Se eu conseguisse, eu aplicaria. Não é nada contra a disciplina positiva, não. Eu trabalho com isso, mas eu não aplico porque eu não consigo, porque eu sou humana. Tem hora que não dá, sabe? Sim, porque a gente entende essa filosofia e acho que a disciplina positiva também é isso, né, Ju?
de abraçar os nossos erros. E tudo bem, a gente não está sendo gentil e firme o tempo todo porque a gente não consegue. A gente está treinando, a gente vai melhorando, mas em alguns momentos a gente está mal emocionalmente ou aconteceu algo que nos afetou muito e a gente não dá conta de manter essa postura. E realmente a nossa maternidade não é a ideal e nem os nossos filhos são ideais, perfeitos. A gente vai ter que olhar para isso e encarar isso, como você falou, com aceitação e com responsabilidade, ao invés de culpa, se a gente quer caminhar. Sim, é isso. Eu acho que basicamente é isso. O que eu posso fazer, né? Uma vez eu terminei uma live, né? E eu propus uma pergunta para as pessoas pensarem, que era algo sobre autocuidado, eu não lembro o que era o tema. Mas a pergunta era do que eu preciso para dar ao meu filho o que ele precisa. E essa pergunta ressoou muito, porque depois eu recebi um monte de mensagens, sabe? Era para as pessoas refletirem sobre isso. O que eu preciso para conseguir dar para o meu filho o que ele precisa. Eu acho que esse é um movimento importante. É o primeiro movimento, a gente tentar pensar. Porque os nossos filhos, a gente coloca eles em primeiro lugar. A gente quer dar tudo para eles, tudo bem. Então, se é isso, se a linha de raciocínio é essa, então eles continuam em primeiro lugar. Mas o que eu preciso para conseguir dar isso para eles? Aí a gente consegue olhar para a gente. Porque a gente ainda está pensando neles, né? O que eu preciso para conseguir ser uma mãe melhor? Então a gente consegue fazer esse movimento de ir se integrando nesse processo. Né? Nesse processo de maternidade, que não é um processo só as crianças. Ele também é um processo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa transformação. Né? Então, tudo isso pode ser integrado. Eu acho assim, isso tudo pode ser integrado e a gente pode alcançar um equilíbrio, contanto que a gente saia da ótica da perfeição e da maternidade idealizada. E também do filho idealizado. Né? A gente quer que a criança responda de tal forma, e de que a gente quer fazer tudo de tal jeito, né? E de que a gente quer perfeccionismo. Se a gente ficar nisso, a gente já perdeu. E a gente também precisa sair, né, Ju, para conseguir isso, desse papel de vítimas, né? Ai, não tem como eu fazer nada, porque, olha só, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Porque esse papel nos impossibilita de buscar uma solução. Então, a gente precisa sair disso para poder, então, focar numa solução. O que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Verdade, a gente não precisa ficar com raiva da disciplina positiva, né? Ou da teoria do apego, ou o que quer que seja, porque a gente não consegue seguir aquilo, né? 100%. A gente pode olhar para aquilo como um norte, né? Isso aqui é uma linha mestra, isso aqui é algo que faz sentido, isso aqui é uma jornada, não é um fim. É uma caminhada, não é um fim. Porque não existe um fim, né? Ah, eu fiz esse curso aqui, agora beleza, agora eu educo com disciplina positiva. Manhã, tarde, noite e madrugada, quando ele resolve acordar 3, 4 vezes, eu fiz algo. Não é assim, né? Não tem como, porque a vida da gente não é essa matemática exata, né? Deixa eu dar uma passada aqui para ver se a gente tem mais. A gente tem um comentário aqui. A mamãe do Tem algum comentário aí que eu pulei? Estou lendo aqui da KBSS, eu não consigo ler os nomes do Instagram, tenho um sério problema. Sara, no final. Eu tenho apoios, após, mas no meu íntimo eu não quero deixar com elas. Não consigo. Acho que é minha obrigação estar com ele. Tá vendo? Tem isso também. Cobrança. Mas eu tenho isso também, eu nunca tive rede de apoio, mas quando eu pensava também em tentar buscar, em tentar construir, eu tinha essa sensação de que a obrigação é minha. Por que a obrigação é minha? Por que a obrigação é nossa? Não é só nossa. Não é só nossa, mas a gente tem isso, botaram isso na nossa cabeça, a gente comprou essa ideia, a gente abraçou essa ideia, a gente acha que a gente tem a obrigação de estar ali. Se a gente estiver fazendo outra coisa, fica ali aquela culpazinha, ruminando ali. A gente precisa encontrar um lugar para desconstruir isso. E aí, realmente, assim, fazer algo por nós gera mais culpa. E realmente, eu falo assim, é um treino. A primeira vez você vai sentir super culpa.
depois vai diminuindo aos pouquinhos, porque você percebe que quando você volta para o seu filho, você consegue dar para ele o que ele precisa. E você tá bem. Sim, exatamente. E aí é Você não outra relação. Exato. Então, assim, tem outra forma. Não tem outra forma, a gente ir conciliando. A mamãe do Franco. Comenta porque sumiu aqui. Que eu falei agora. E a questão dos eletrônicos. Então, os eletrônicos não é o nosso foco hoje, né, Ju? Não sei se você tem algo já postado sobre isso, mas no meu canal do YouTube tem vídeo sobre eletrônicos, se vocês quiserem acessar. Então que bom. Que aí não é o foco aqui, mas já tem conteúdo, né? Que você já produziu aí. Qual é o seu canal, Lívia? Divulga lá, ver o vídeo. O canal do YouTube é http://bit.ly/canal da Lívia. Se vocês entrarem no meu Instagram, tem um link na bio. Então tá. Então tem o vídeo de eletrônico lá. Essa questão da culpa, eu acho que, como a Lívia falou, a primeira coisa do treino, né? Eu acho que é assim, meia hora, deixa com as avós e tranca no quarto, lê um livro meia hora. No outro dia você vai tomar um sorvete, 45 minutos. No outro dia vai treinando e vê como é que você se sente, vê se a criança fica bem. Como a Lívia falou, quando a gente volta muito melhor. Né? Então, a gente vai percebendo que isso também é bom para as crianças, né? Eu acho que esse processo, assim, a questão de buscar o equilíbrio, de como conciliar as nossas necessidades com a das crianças, passa por tudo isso que a gente falou, né? Para dar uma resumida. Primeiro tem esse processo da aceitação, de que quando as crianças são muito pequenininhas e no puerpério, nem sempre esse equilíbrio vai acontecer de uma forma, assim, plena, porque é um momento de uma catarse muito grande. É um momento que a gente está mergulhando ali no profundo, encontrando essa vida, um processo de adaptação muito grande. Né? Aos poucos, a gente pode ir pensando nesse equilíbrio, tanto da forma mais prática, tentando construir uma rede de apoio, tentando ver se tem uma creche, se vale a pena botar na escolinha, ou se você pode negociar com seu marido, com a família, amigos, tentar encontrar uma maneira qualquer de tornar isso mais viável. Não tem mesmo com quem deixar, entra no Facebook, busca grupo de mães da sua cidade, bota a criança no carro, sai de casa, procura mães que estejam na mesma situação que você, vai com a criança, mas pelo menos a criança vai ali brincando com outras e você está conversando com alguém que esteja com a mesma realidade que você, né? Com outra mulher, com outra mãe. Tem a questão da aceitação, que a gente estava falando, né? De entender que às vezes a cobertura é curta mesmo e que a gente não vai ser perfeita, a gente não vai atender as necessidades todas dos nossos filhos e tudo bem. O fato da gente ter todas essas informações divulgadas hoje sobre alimentação orgânica, LW, disciplina positiva, sling, taraná, não significa que a gente tem que praticar tudo isso de forma 100% tudo, senão a gente é menos mãe, né? Então a gente não está fazendo, a gente é humana e a gente vai fazer o que deve fazer. Né? Não precisa a gente não querer olhar para isso, a gente pode olhar para isso e dizer, nossa, que legal, e eu não consigo, que legal, e eu não consigo, e eu vou fazer o que der. Né? E é isso aí, a gente aprender a se aceitar, a gente aprender a se perdoar, a gente aprender a realmente se abraçar, gente, tudo isso faz parte desse processo mesmo de cura e de autoacolhimento, de se amar. A gente precisa aprender a se amar. A se amar, assim, de verdade. De dizer, caramba, eu estou tentando fazer o melhor, eu sou incrível, e eu não faço nada direito. E é isso aí, beleza, tá tudo bem. Eu não faço nada direito, não. Eu não faço nada perfeito. Acho que é isso que eu penso, né? Ninguém faz nada perfeito. E essa criança vai sentir muitas faltas? Vai. A gente não quer ser perfeito. A gente quer suprir tudo, porque muitas vezes nós temos enormes carências. A gente não quer que os nossos filhos vivenciem o que a gente vivenciou. Mas a gente não tem como proteger os filhos de tudo. A gente vai fazer o que é possível fazer dentro da realidade. E olhando para a gente também. Então, eu acho que a gente alcança esse equilíbrio quando a gente consegue integrar esse troço todo. E não fica olhando para a perfeição, olhando para um lugar que não existe. E assim,
Ju, para finalizar o seu raciocínio, a gente falou muito sobre essa questão do autoconhecimento e às vezes é um processo delicado e a gente precisa da ajuda de um profissional. Então, se você ainda sente que algo você não está dando conta, enfim, busque um profissional, sabe? Porque falar sobre isso com uma ajuda especializada vai te ajudar. Eu acho que a gente ainda tem essa questão de a gente olhar para a gente, né, do nosso desenvolvimento pessoal e do cuidado com os nossos filhos, ainda é uma questão que a gente investe em tudo, né, em roupa, em curso, nisso, naquilo, e a gente ainda não despertou muito para essa necessidade de investir na gente mesmo. Às vezes, sei lá, eu também amo uma frase que eu vi aí pelo Instagram, que é assim: não faz terapia quem tem problema, faz terapia quem quer resolver os problemas, porque problema todo mundo tem. Então, assim, não é por aí, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai estar num momento que ela precisa de uma terapia, tem várias linhas diferentes. Há 1 ano e meio eu estou fazendo uma terapia na linha Gestalt, que eu estou amando, que eu nunca tinha feito. Então, assim, é possível encontrar, né? Também não existe uma linha única. Eu não gosto de psicanálise, tem outras possibilidades, né? Tem outros processos, de repente a pessoa já fez ou já faz terapia, ela pode buscar um coach, ela pode fazer uma consultoria de disciplina positiva, se o caso é realmente voltado para as crianças. Tem um monte de coisa hoje, né? Terapias alternativas, processos diferentes. Você pode buscar terapias energéticas, tem um monte de coisa, cada um vai se identificar. Mas eu acho que é importante realmente esse processo de olhar para dentro e buscar o crescimento, né? Perfeito, Ju. E antes da gente finalizar, só queria falar uma coisa que eu acho que todo esse processo, né, da gente pensar nas nossas necessidades, eu já falei sobre isso, mas queria deixar isso bem, assim, forte, assim, na nossa cabeça, assim, antes da gente finalizar. A gente tem um pouco na vida esses processos de exclusão, né? A prioridade é a criança, a prioridade é eu não importo mais, depois que eu tive filho, né? E a gente faz esse processo com a gente mesmo em várias situações. Às vezes a gente está trabalhando e a gente está trabalhando a exaustão, sabe? E quando a gente não está comendo direito, a gente não está dormindo direito, a gente não está se cuidando, tudo em nome da empresa, ou em nome até do projeto que a gente ama. Esse é um movimento que eu venho fazendo recentemente, né? Eu tenho meu projeto aqui na internet, o Universo das Crianças, e recentemente eu venho pensando assim, atendendo muito, atendendo todo dia de noite, acordando cedo e trabalhando muito. E peraí, a gente tem que pensar nos nossos processos todos de trabalho, de relacionamento e de maternidade, aqui a gente está falando sobre maternidade, sobre necessidade, em processos que nos incluam como pessoa, como ser humano, sabe? Como gente, estou falando mãe também é gente. Então, que toda mãe possa sair desse encontro nosso aqui hoje e se olhar no espelho e falar, eu pertenço a esse processo de maternar. Eu sou importante. Que toda mãe, né, todas nós, que eu também penso muitas vezes, a gente possa se incluir, a gente possa encontrar um fluxo da maternidade, né, que a gente possa se colocar num fluxo, numa forma de maternar os nossos filhos, que seja bom para todo mundo, mas que nos inclua como indivíduos, como pessoas. Que a disciplina positiva é isso que ela prega, respeito mútuo. É respeito para todos os envolvidos naquele processo educativo, né? Quando a gente fala de firmeza e gentileza, a gentileza respeita muito a criança, e a firmeza respeita muito o adulto. Você precisa combinar essas coisas e que a gente realmente possa trilhar um caminho em tudo na vida, e aqui a gente está falando da maternidade, sejam caminhos que olhem para a gente também, para as nossas reais necessidades, aquelas que estão profundas ali, que pode ser hoje fazer a unha, que é uma coisa mais superficial, mas faz parte, né? A gente às vezes quer fazer para se sentir bem, mas pode ser pensar no seu propósito de vida e fazer uma grande mudança profunda na sua forma de estruturar a sua vida profissional, os seus relacionamentos, podem ser coisas muito maiores e cada um vai saber. Acho que os nossos processos de maternidade possam nos incluir como mães, como pessoas, como indivíduos, porque a gente pertence também a isso tudo. E a gente merece, né? O maior trabalho acaba sendo nosso. Com certeza. Então, mamães, se cuidem. Vamos nos cuidar. As formas que a gente colocou aqui. E, enfim, vamos falar sobre isso, vamos nos acolher também, para que as coisas
fiquem mais leves, né? E que a gente possa usufruir desse momento e aprender, e crescer, e melhorar, e evoluir. Tá bom? Ju, encerramos? Encerramos. Muito obrigada, Lívia. Que delícia ter você aqui comigo, querida. Adorei. Muito obrigada mesmo. Vamos fazer outras. Vamos nos encontrar mais vezes. A gente bate-papo, ainda compartilha aqui com todo mundo. E muito obrigada também a todo mundo que está aqui nessa sexta-feira de manhã. Divirtam-se. Cuidem-se nesse final de semana. Aproveitem um tempinho para pensar na vida, nas suas necessidades. A gente vai se falando. Tá bom, Ju? Obrigada, pessoal. Obrigada. Bom fim de semana. Beijo. Beijo pra todos. Tchau. Tchau.